Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos ler Apocalipse 13. Hoje só dá Apocalipse aqui. A palavra Apocalipse significa revelação. Nós vamos ler todo o capítulo 13, eles são apenas 18 versículos, que diz assim, Apocalipse capítulo 13: E eu fiquei sobre a areia do mar, e vi uma besta surgir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmias. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés eram como os pés de urso, e a sua boca como a boca de um leão. E o dragão lhe deu o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. E vi uma de suas cabeças como feridas para a morte, e a sua ferida mortal foi curada. E todo o mundo se maravilhou com a besta. E eles adoraram o dragão que dera poder à besta, e adoraram uma besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? E foi dada a ela uma boca, falando grandes coisas e blasfêmias, e poder foi dado a ela para continuar por 42 meses. E ela abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe permitido guerrear contra os santos e de vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações. E todos os que habitam na terra o adoraram, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Se algum homem tem ouvido, ouça. Aquele que leva ao cativeiro irá para o cativeiro. Aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E eu contemplei outra besta saindo da terra, e ela tinha 2 chifres semelhante aos de um cordeiro, e ele falava como um dragão. E ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele, e faz a terra e os que nele habitam adorarem a primeira besta, que foi ferida com um ferimento mortal e fora curado. E ele fez grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra, à vista dos homens, e enganar aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinham poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta, e que tinha sido ferida pela espada e vivera. Versículo 15: E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta pudera tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fosse morto. E ele fez com que tantos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita e em suas testas, o que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Deixe que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque o número de seu nome, e seu número é 666. Podeis sentar, irmãos. Hoje nós vamos começar aqui com o governo do anticristo. O anticristo é o personagem que dará muito o que falar durante o período da grande tribulação. Nós, irmãos,
como eu não canso de dizer, cremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu sei que com o advento da mídia social, hoje você tem vídeos de pessoas, até pessoas que têm certo cabedal de expoência da palavra, que afirma que a igreja vai passar pela grande tribulação. Olha, a grande tribulação, para que você possa ter uma ideia daquilo que eu estou tentando te transmitir, a grande tribulação é um período da ira do Cordeiro. E nós não somos filhos da ira. Não somos filhos da ira. Lembra que Jó com a sua família, antes de Sodoma e também a cidade de Gomorra e as outras cidades circunvizinhas receberem as bolas de fogo sobre si, Deus livrou Ló com a sua família. Da mesma forma aconteceu com Noé, antes da chegada do dilúvio. Por quê? Porque a grande tribulação é um período de juízos de Deus que serão derramados sobre a terra. Lá está os selos que serão abertos, e cada selo daquele a ser aberto há um momento de juízo. O sétimo selo da abertura das sete taças. Então são 7 taças. Há um interlúdio de ais, são 3 ais, né, que é como se fosse um interlúdio. E depois então a última taça, a 7ª taça, dá abertura para as trombetas. Assim é o procedimento. Serão juízos de Deus avassaladores que serão derramados sobre a terra num período de 7 anos. A intensidade será nos últimos 3 anos e meio. Então não é para a igreja, é para aqueles que aqui permanecerem neste período. A igreja, ela será arrebatada para encontrar com o Senhor Jesus nos ares, conforme Paulo registra na sua primeira carta aos Tessalonicenses, dizendo que a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois nós, o que estivermos vivos para este acontecimento, seremos transformados e arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Já falamos aqui sobre aonde seremos levados, diante do tribunal de Cristo. Não é um tribunal de condenação. Ali receberemos galardões, coroas e recompensa por aquilo que fizemos no período que aqui estivemos. E após este recebimento, somos introduzidos na casa do Pai para participarmos das bodas do Cordeiro. Na terra começa então imediatamente após o arrebatamento da igreja o período dos 7 anos, que é conhecido como a grande tribulação, que já falamos na terça-feira que se passou. Há 3 personagens que se destacam no período da grande tribulação. O primeiro personagem é o dragão. O dragão é Satanás. Depois nós temos uma besta que subiu do mar. Ela é uma besta de cunho político. E depois temos uma besta que subiu da terra. É uma besta de cunho religioso. Então, para que você possa entender, a Bíblia usa a palavra besta para dar o sentido a você de entendimento que serão pessoas quase que desprovistas de qualquer similitude humana, mas cometendo atos bestiais, que vai além daquilo que um ser humano normal possa cometer. Esses 3 personagens é a trindade satânica. Satanás quer representar o Pai, o anticristo já quer representar a Cristo, e o falso profeta quer representar ao Espírito Santo. Então o diabo, ele é um imitador de todas as coisas de Deus. Ele imita, porém a imitação nunca chega próximo do original, né? Nunca chega próximo. O anticristo, ou a besta do Apocalipse, ele já tem uma base de governo
que vem sendo montada desde que o mundo é mundo. Porque o diabo vem fazendo guerra contra Deus desde quando ele foi surpreendido no pecado que ele cometeu nos céus. Apocalipse diz que ele rastou com a sua cauda, claro que é uma linguagem simbólica, rastou com a sua cauda 3 partes das estrelas, e aquelas estrelas são anjos. Então ele tem um império, conhecido como Império das Trevas. Irmãos, ele não está no inferno, ele não é governante do inferno. Aliás, ele nem vai passar pelo inferno, ele será lançado diretamente no lago de fogo. Então esse negócio que você muitas vezes ouve, e Satanás estará governando no inferno, é uma alegoria que não tem fundamentação bíblica, viu? Ele não governa nada, ele governa o reino das trevas, constituído por anjos caídos e demônios, a força do mal. Durante o período da grande tribulação, os irmãos se lembram que nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, este mundo entra em um caos terrível, porque imediatamente milhares e milhares de pessoas desaparecem. A confusão torna-se calamitosa nesse planeta. Eu estive dizendo aos senhores sobre aviões com pilotos que são cristãos, que desapareceram no arrebatamento, serão desgovernados, cairão e morrerão muitas pessoas, muitos acidentes. Um caos generalizado estará estabelecendo-se neste planeta. Quando esta questão toda aconteceu, já o espírito do anticristo, que está trabalhando contra Cristo há tantos e tantos anos, João é o único que fala e que trata este personagem de anticristo, e ele diz: o espírito do anticristo já opera hoje no mundo. O que é o espírito do anticristo? Anticristo significa um opositor a tudo aquilo que Cristo afirma como prioridade. Ele é ante aquilo. Se Cristo é a verdade, ele é ante a verdade. Se Cristo é o caminho, ele é ante o caminho. Se Cristo é a vida, ele é ante a vida. Então ele é do contra. É o contra Cristo em todos os parâmetros. Então ele, esse anticristo, já tem um espírito do anticristo que está operando hoje no mundo. Quando você vê essas pessoas defendendo uma anarquia contra a ordem pré-estabelecida por Deus, eles são imbuídos do espírito do anticristo para poder preparar essa plataforma de governo para ele. Por exemplo, a Bíblia diz: não matarás. E há um grupo, uma parcela muito importante da sociedade que luta desesperadamente para que as pessoas tenham o direito de abortarem os seus filhos. Eles não têm a verdade como princípio de guia e fé. Para eles a verdade é relativa. Então na cabeça deles, eu tenho a minha verdade, e cada um daqueles que estão aqui tem a sua verdade, e cada um dos que estão aqui tem a sua verdade. Mas a nossa verdade é uma só. A nossa verdade é uma pessoa, e essa pessoa disse: eu sou a verdade. Ele não disse: eu falo a verdade, eu penso sobre verdade. Ele disse: eu sou a verdade personificada. Porém, a sociedade hoje luta para relativizar a Bíblia. Para eles a Bíblia não tem fundamentação de verdade. Jesus disse: a tua palavra é a verdade, lá em João 17. Então, meus queridos irmãos, há todo já um esquema formado. Outra questão que também vai cooperar bastante com um governo centralizado em um poder totalitário é que o mundo está dividido em blocos. Você já deve ter ouvido falar. Nós temos aqui na nossa região o Mercosul.
E depois tem lá os países do mercado comum europeu, aí tem os tigres asiáticos lá em cima. Eles foram dividindo os países em blocos, então fica mais fácil. Há alguns ensaios que eles estão fazendo para experimentar a ver como poderia dominar a totalidade da humanidade. Está aí, eles conseguiram. Veio uma pandemia e colocou todo mundo em casa. E você sabia que se você fosse encontrado pelas ruas não portando a máscara no período cruel da pandemia, você seria multado? Agora, outras leis, se você não apresentar o seu comprovante de vacina com as 2 doses, você é dispensado do seu trabalho. É ou não é uma forma de estar experimentando como dominar as grandes massas? É uma forma. Então eles vão fazendo um experimento. Há mentes. Uma das coisas que eles conseguiram com sucesso, e o tiro saiu depois pela culatra, foi fechar os templos. Porque o que ainda o detém ou não deixa com que haja uma manifestação total e plena do domínio anticristo é o Espírito Santo e a igreja que permanece aqui. Remova estes 2 elementos, Espírito Santo e igreja, e isto aqui vira um pandemônio, vira um momento terrível. Então eles fizeram isso, eles fecharam os templos. Eles fecharam os templos. Nós aqui fechamos uns 70 dias, mais ou menos, uns 2 meses. Porém, todo mundo correu para a internet. E eu tenho um dado muito interessante para você. Você sabia que houve mais conversões a Cristo enquanto os templos estavam fechados do que quando eles estavam abertos? Porque de repente todo mundo estava pregando o evangelho. Eu me lembro, irmãos, que na primeira noite que nós fomos fazer uma live para tentar deixar o coração dos nossos crentes alegres e quentinhos com a palavra, nós não conseguimos. Foi um fluxo tão grande que colapsou o sistema. O sistema caiu e nós não conseguimos ingressar na rede para transmitir o nosso culto. Nosso culto não, nós fazíamos ali no gabinete pastoral, mas era o que tinha para ontem, né? Você podia fazer o quê? Porém eles, quando viram que as questões estavam difíceis, então veio esse aliviamento aí, nós estamos voltando a fazer os cultos normais. Mas eles estão provando este espírito do anticristo. São, olha aí, ele já deu um pulo aí. São pessoas que têm uma mente vocacionada para trabalhar contra Cristo. E aí é onde você vê, por exemplo, lá uma lei de um deputado no Congresso que disse sobre o poliamor. E o que é esse projeto que eles estão lá se debatendo para aprovar ou não aprovar? O projeto do poliamor é: se você ama o teu cachorro, você pode casar com ele. Se você ama o teu cavalo, você pode casar com o seu cavalo. Se você ama a tua filha, você pode casar com a sua filha. Se você ama o seu filho, você pode casar com o seu filho. Esta é a ideologia do poliamor. O importante é o amor. Então as questões estão neste caminho. São espíritos malignos que operam em mentes humanas, lutando para trazer a desordem, para já deixar uma plataforma mais ou menos preparada para esse sujeito. Porém nós não vamos estar aqui, estamos assim que nem o rei Ezequiel. Graças a Deus que em nosso tempo haverá paz, né? Graças a Deus. Agora, o caráter do anticristo é revelado através dos nomes que a ele vai dando-se. Em Apocalipse 13:1, a besta que subiu das águas, olha o primeiro nome, besta.
besta. Mas não é besta de mineiro, não. É besta mesmo, besta fera. E se você entendeu ali, ele é representado até pelos animais simbólicos de Daniel: leopardo, urso, lembra? Lá em Daniel, os 4 animais que representavam aqueles reinos na sua ferocidade. E por detrás de tudo isso está o dragão. O dragão é Satanás, a antiga serpente dominante. Outro nome dado a ele, anticristo. Como eu vinha dizendo, tudo aquilo que cheira a Cristo, ele é contra. Ele é do contra em tudo. Outro nome, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, ele é chamado de o homem do pecado. Ele não somente praticará o pecado, ele promoverá o pecado. O homem da iniquidade, ele vem promover o pecado. Sabe uma pessoa que vem a promover o pecado? E para ele será até fácil promoção de pecado, porque ele já estará com o domínio da grande parcela mundial em suas mãos. Ele será chamado o homem do pecado. Outro nome dado a ele, está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, o homem da perdição. Ele não somente se perderá, como também levará com ele uma grande parcela da sociedade. Em Daniel 7:8 ele é conhecido como a ponta que tinha olhos na visão de Daniel, aquele chifre pequeno, e que tinha uma boca grande e falava grandiosamente blasfêmia contra o tabernáculo de Deus e tudo aquilo que habita nos céus. Ele é contra Deus. Ele também é conhecido em Isaías 16, 4 e 5 como o destruidor. É um dos perfis de Satanás. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então, pelos seus nomes, mais ou menos você possa entender que personagem é este. É um sujeito desprovisto de todo o afeto natural. Alguém planejado no coração de Satanás. E tem mais uma questão: o dragão vai dar a ele o seu poder e também ao outro personagem que é o falso profeta. Então, o anticristo, ele é tanto um governo central, por uma pessoa, como também uma plataforma governamental. Muitas nações estarão a serviço dele, porque ele não é onisciente, ele não é onipresente, porque por mais que Satanás tenha poderes, ele jamais conseguirá ter essas 4 qualidades: eternidade, onipotência, onipresença e onisciência. Ele jamais terá essas qualidades. Então ele, por mais que ele tenha poder, mas ele precisa sempre de alguém para poder fazer o seu serviço. O anticristo não terá este poder de estar presente em toda parte. Ele terá ao seu dispor os governantes das nações, que se voltarão para ele. Naquele caos terrível, ele se apresenta como alguém que vai trazer a solução para o mundo. Agora imagine, o que é que o mundo mais pleiteia hoje? A maioria, uma grande parcela da população mundial, são pessoas que precisam de comida, bebida e moradia. Comida, bebida e moradia. Com o desaparecimento dos cristãos, quanto de dinheiro não vai ficar na caderneta de poupança que você vai deixar aí? Aquele seu dinheirinho aplicado nos CDBs, na criptomoeda, lembra? Vai ficar aí. E é com esse dinheiro que o anticristo
vai solucionar um grande problema da população mundial. Então não era melhor dar para Cristo o seu dinheirinho do que deixar para o anticristo? As atividades do anticristo durante a grande tribulação, o que ele vai fazer? Primeiro, o maior dilema hoje é a paz em Israel. Ele vai trazer paz para Israel. Israel está enfincado ali, e em volta a ele tem várias nações que, se pudesse, jogava eles com tudo para dentro do Mediterrâneo. E ele então vai trazer um programa de paz. Paz dos judeus para com os árabes e dos árabes para com os judeus. Israel, quando vê isso, eles não aceitaram ao Messias que veio montado no jumentinho. Eles vão aceitar este político, porque ele terá uma forma de persuasão tão grande, que quando ele abrir a boca para falar, ele hipnotiza as pessoas, da forma como ele fala. As pessoas ficam como que se fossem zumbis ouvindo. Tanto é que você viu na leitura que fizemos, que alguém grita e disse: quem pode resistir à besta? Quem pode guerrear contra ela? Ele terá um poder de eloquência muito grande. Ele falará e alcançará as vidas, e os judeus serão levados por essa palavra sarameira dele, ao ponto de aceitarem a paz. Vão assinar um tratado de paz. E a paz, a falsa paz, e ele consegue então dar equilíbrio ao estado econômico, equilíbrio para as nações, e ele começa a montar o seu governo. Muitos súditos aparecerão para poder estar ao lado dele. Porém, a mentira, minha mãe dizia que a mentira tem pernas curtas, né? A mentira não dura por muito tempo. O que ele fará durante a grande tribulação? Ele fará uma aliança com Israel. Essa aliança perdurará por 3 anos e meio. Era uma aliança de 7 anos, e ele, aos 3 anos e meio, ele quebra aquela aliança, porque ele já tem todo o domínio em suas mãos. As nações já estão comendo em suas mãos. Ele tem o falso profeta, que é o maior publicista que já pisou na terra. É o sistema religioso. Haverá uma aliança entre as maiores religiões: judaísmo, cristianismo nominal, budismo, islamismo. Essa gente se unirão em uma só religião, e encabeçará na frente de todas as religiões este homem conhecido como a segunda besta, a besta que subia da terra, de entre os homens. Ele será o portador religioso. E muitas pessoas durante muito tempo têm tentado descobrir quem é esta besta. Já colocaram o nome dele em tantas coisas e em tantos personagens. Porém, aqueles que afirmarem que a besta já está aqui, é um besta. Porque a besta, só Deus sabe o manifestar dela. Por mais que ela não esteja, mas os movimentos para a estruturação de uma religião totalitária já está aí. Já está aí. Esses dias atrás havia uma união entre o chefe da Igreja Católica com
um chefe dos muçulmanos. As coisas estão encaminhando. Porém, tudo isso nos mostra uma coisa, que Cristo breve vem arrebatar a igreja. Nos 3 anos e meio ele quebra esta aliança. Ele tem todo o governo na mão e ele marcha para Jerusalém. Até então, o maior desejo dos judeus é o seu templo de adoração ser erigido. É o sonho deles. E nesse período de 3 anos e meio, antes da quebra da aliança, ele vai edificar o templo. Ele consegue atrair os judeus, porque é o desejo dos judeus ter um templo para adoração, como no Antigo Testamento, na época de Salomão e até nos dias de Jesus. Ele consegue isso. Os judeus então ficam prostrados diante dele. Mas aos 3 anos e meio, ele marcha para Jerusalém. Ele entra no templo e exige que os judeus venham adorá-lo como Deus. Não somente os judeus, mas todos os seus seguidores. E o falso profeta incentivará, fará propaganda. Olha, ele é o Messias prometido, aqueles que todos esperavam. E uma grande parcela da humanidade estará se prostrando em adoração. E quem não adorar, morreu. Aí então entra o programa de marcação, que será a marca do seu governo. A Bíblia fala que as pessoas levarão essa marca ou na fronte, na testa, ou na mão. Se você não tiver aquela marca, você não pode comprar e nem pode vender. E será perseguido, caçado, porque você será considerado como um rebelde ao sistema. Agora imagine aqueles cristãos nominais, que nunca experimentaram o novo nascimento, que ficaram na grande tribulação. O que vai acontecer? Eles vão se converter. Eles vão se converter de verdade. E muitos judeus que não vão dobrar, eles também serão perseguidos. A igreja que ficou para trás, a igreja dos crentes nominais, eles agora terão que decidir entre receber a marca da besta ou morrerem. Isso sem contar que nas famílias, se houver um cristão, toda a família vai denunciar. Para que você tenha uma ideia, lá em Cuba tem as comunas. E o que é as comunas? As comunas, você está morando num bairro, e aquele bairro é uma comuna, 1, 2, 3 bairros. E há um líder ali. E todas as famílias que moram ali, naquela comuna, eles têm a responsabilidade de denunciar para o líder quem é contra o sistema do governo cubano. E se você é contra o sistema, se você tem o direito por mês de comprar 1 quilo de carne, já corta esse direito. Se você tem o direito de comprar 2 litros de leite por semana, corta esse direito. Na época do anticristo, haverá os olheiros que vai estar bisbolhetando. Você já imaginou, você é crente e não tem como você adorar a Deus e nem carregar uma Bíblia e nem defender a sua fé, porque você não sabe quem é quem no meio da multidão. Uns denunciarão aos outros, e ao ser denunciado haverá uma polícia perfeitamente armada que responderá imediatamente, e você será arrastado a um tribunal e te darão 2 escolhas. A primeira, recebe a marca, adore a imagem da besta, e beleza, ou então morte. Muitos preferirão morrer. Muitos que conhecem a Bíblia vai preferir a morte.
Vai dizer: eu não adoro a besta e eu não recebo a marca. Aqui estou. Eu adoro a Cristo Jesus, o Senhor que fez os céus e a terra. E então morrerão. Entre apostatar-se da fé e morrer, eles vão preferir morrer. Lembra dos nossos irmãos que foram lançados no Coliseu Romano por não adorarem os imperadores da época? A pergunta para todo cristão era: você adora o imperador e você é livre, não será lançado na arena. E os cristãos diziam: eu adoro a Cristo. Então você vai para a arena. E eram mulheres, crianças, jovens, homens, velhos, todos na arena. E lá soltava aqueles animais que estavam sem alimentar por semanas. E muitos deles eram estraçalhados, mas não negavam a fé. Os historiadores dizem que Nero iluminou Roma com os cristãos, como se fosse tochas que ele crucificava e tacava fogo. E muitos deles morreram queimados, mas morreram cantando, adorando a Deus. Diz que o cheiro da carne queimada era insuportável na cidade, de quantos e quantos cristãos que estavam sendo crucificados, queimados por causa da sua fé. Então esta é a realidade. É só um exemplo daquilo que estará para acontecer. Porém a igreja, bom, aqueles que foram arrebatados estarão nos céus com Cristo. Ele exigirá ser adorado. Ele terá uma ajuda sobre-humana de Satanás. Sobre-humana. Ele virá na eficácia do diabo, no poder de Satanás. É um poder de eloquência, e a Bíblia diz que ele faz até cair fogo dos céus. Ele é ferido com uma ferida mortal, e quando ele recebe aquela ferida mortal, então o falso profeta o levanta, o ressuscita. E ele então agora, juntamente com o falso profeta, começa a desencadear o maior momento de tristeza sobre este planeta. Porém, nesse interim, Deus começa a intervir, enviando pragas, enviando pestes, fome, fogo, falta d'água, falta de alimentação. O planeta estará entrando num momento de convulsão. A natureza reagirá. A Bíblia fala de estrela que cairão dos céus, uma estrela por nome de Absinto, que destruirá as fontes de água, a água doce, a água potável, será racionalizada, e você só vai beber água se tiver o número da besta. Ele terá as fontes das águas, guardará, estocará e venderá somente para aqueles que estiverem o número ou o nome. A comida será racionada. Será momentos terríveis neste planeta. Então, meu querido irmão e amigo, eu quero te dizer uma coisa: enquanto há tempo, fujamos para as asas do nosso Redentor. Fujamos para lá. O que ele fará concernente àqueles que não aceitarem a sua marca? Ele perseguirá, e a sua perseguição será implacável contra aqueles que não aceitarem a marca e contra os judeus. A situação será bastante calamitosa. O seu programa de governo, o programa do governo do anticristo, será blasfemar contra Deus, lutar contra tudo aquilo que se cheira a Deus, que se cheira a Deus. Ele é um averso a isso. Paulo disse que ele é o homem do pecado. Ele incorporará em si todos os desejos pecaminosos e dará vazão a tudo.
O que é que as pessoas querem neste mundo? Não é pecar? Você se lembra que te proibiram trabalhar, te proibiram cultuar a Deus, te proibiram um monte de coisa? E agora estão dizendo que para o carnaval não está tudo liberado? Entendeu, irmão? O que é que as pessoas querem? Eles querem dar vazão ao seu desejo pecaminoso. E o anticristo simplesmente vai chegar e dizer: está tudo liberado. Porque há este ataque ferrenho contra a instituição casamento. Por que você acha? Por que há um ataque terrível contra a igreja? E não é um ataque físico, mas é um ataque, de ideologia. Simplesmente porque ainda há alguém neste planeta que detém a manifestação total deste espírito e deste homem chamado anticristo. É a igreja, é o Espírito Santo. A ele será permitido fazer guerra contra os santos. Essa guerra de perseguição, de morte, tanto contra os judeus como contra os cristãos que se converterão durante a grande tribulação. Falso profeta, terceira personalidade. A primeira é o dragão, Satanás. A segunda é o anticristo, a besta que subiu do mar. Terceiro, falso profeta, a besta que subiu da terra. Ele vem para promover o programa de governo de forma eficiente entre as nações. Ele vai pegar o povo pelo lado da espiritualidade. Porque queira você sim, queira você não, todo ser humano ele é religioso. Se você vai a uma tribo de indígena que nunca teve contato com o mundo civilizado, quando você chega lá tem um objeto de adoração. Porque o ser humano, ele foi criado por Deus como um ser que necessita adorar o seu Criador. Porém, como ele não tem o conhecimento, ele adora qualquer coisa como se fosse Deus. Então, pegar as pessoas pelo lado da religião, sem contar que o falso profeta estará fazendo milagres. Ele vai ressuscitar a besta, ainda que são falsos milagres. E quantos outros sinais ele operará diante do povo? Fará a imagem da besta e lhe dará vida para aquela imagem. Por isso que alguns diziam que a televisão era besta, porque a imagem falava, né? Nada a ver, como diz lá o pessoal. O falso profeta será um homem do sistema religioso. Ele unirá as religiões e levará toda a massa humana a receber o anticristo como a salvação e a solução para aquele momento. A responsabilidade do falso profeta é promover o anticristo. Promover entre as massas humanas. E ele tem por objetivo levar que todos os seres humanos o adorem a besta. Os poderes deste falso profeta será grande como os poderes do anticristo. E não se esqueça que tanto o poder do anticristo como o poder do falso profeta fora lhes entregue pelo próprio dragão, que é Satanás. Ele terá um poder jamais visto entre os homens. Fará sinais, operará grandes sinais. E todos então, quando ele dizer, adorem o anticristo, as multidões se dobrarão para adorarem o anticristo, a besta que saiu do mar. Ele fará muitos milagres, dará ordem para que os homens façam imagem da besta, a idolatria graçará,
O ídolo não é nada, mas atrás do ídolo tem um demônio. Satanás, ele também faz milagres. Ele faz milagres. E muitas vezes as pessoas se equivocam pensando que aquele milagre que recebeu veio da mão de Deus, veio de outra fonte. É que nem aquela história do menino ali da tábua. Está curando, está curando. Que curando o quê, meu filho? São tantos jeitos que os homens inventam para enganar o povo, e dizendo que é uma cura verdadeira e que vem da parte de Deus. O que mais os homens procuram é cura, é solução dos seus problemas. O falso profeta lançará dentro do governo do anticristo uma fórmula de controlar o sistema do comércio. O comércio terá um controle rígido, ao tal ponto de que, se você não tiver a marca, você não compra. Aliás, se você se apresentar no mercado para comprar sem a marca, ele já te prende. Você será preso. É como a questão hoje da vacina. Se você não tem a vacina, você não entra em tal lugar. Se você não tem a vacina, você não pode se locomover. Se você não tem a vacina, você não entra no coletivo. E assim por diante. É uma fórmula de controlar as pessoas. As raças, as massas, serão todas elas controladas. Que Deus nos guarde. A marca da besta. Que marca é esta, pastor? É tanto a marca, que é um número, como o nome. 666 é um número imperfeito. É o número que não conseguiu chegar à perfeição, que é 777, o número de Deus. Agora, as pessoas fizeram conta sobre este número, escreveram sobre este número, colocaram este número na testa de um, na testa de outro. Porém, este número é o número de um homem, nada mais do que isso. Mas quem é este homem? Não sei, e nem quero saber. E como dizia meu irmão pequeno, e tenho raiva de quem sabe. Sei quem é, e nem quero saber quem é, porque o dia que eu souber quem é ele, é sinal que eu fiquei aqui. Agora, será um homem dotado de uma capacidade extraordinária. Nós estamos chegando nos dias finais da igreja na terra, e ele brevemente aparecerá. Hoje, com a tecnologia, se pode fazer. Esses dias atrás o pessoal estava preocupado porque estavam implantando um chipzinho nessa parte da mão das pessoas, e ali naquele chip continha todas as suas informações, número da sua RG, CPF, CNH e toda essa questão ali, até o seu certidão de casamento ou de nascimento, número de passaporte. As pessoas, é o número da besta. Aí veio a vacina. Não, diz que agora na vacina está o número da besta. Quando eles injetam em você, eu sei que o que injeta em você é parte morta do vírus do coronavírus, para que o seu corpo crie anticorpos para combater, se você pegar, e espero que não pegue, o Covid-19. Por que o número da besta ainda não está funcionando aqui na terra? Porque a igreja ainda está aqui. Não se esqueça disso. Essas coisas só vão acontecer quando a igreja for tirada daqui. A igreja foi embora. Então fique tranquilo, apareça o que apareça daqui para frente, mas tenha por certo, são ensaios do que pode acontecer
mas eu e você já não estaremos mais aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meu querido irmão, amigo, a realidade é esta: se a igreja for arrebatada hoje, esta noite, o calendário profético da profecia de Daniel entra em marcha já a partir de amanhã. Se você ouvir as notícias de que um povo desapareceu e você continua aqui, significa que a igreja foi arrebatada. A igreja foi arrebatada. Será um momento cruel. Nós vamos falar sobre os juízos durante a grande tribulação na próxima terça-feira. E você vai dar conta de como será triste e terrível esse período da grande tribulação. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Eu não estou esperando o anticristo. Eu estou esperando a Cristo. A trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e juntos seremos arrebatados, para estar com o Senhor para sempre. Esta é a minha esperança, e esta é a tua esperança. Oramos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, somos gratos pela tua palavra, e queremos nesta noite pedir em favor de todos os nossos irmãos que ainda não têm aquela certeza plena de sua salvação, de sua entrega e de sua vida nas mãos de Cristo. Meu Senhor, o futuro deste planeta, Senhor, não é de alegria, não é de felicidade, não é de regozijo, não é de comemorações. Haverá felicidade neste planeta somente no momento do arrebatamento, e depois somente dores, sofrimento, angústia, ó Deus, perseguição, morte, caos, sangue derramado, guerras, a ausência da paz. Meu Senhor, nós não queremos ficar aqui, Senhor, nós queremos ir em direção às mansões celestes, aonde Tu foi preparar para nós. Olha para aqueles, Senhor, que tanto precisa de Ti como nós. Enche-nos de esperança, que não venhamos apostatar da fé por nada, mas que venhamos manter-nos firmes, com a nossa lamparina acesa, e com o nosso coração bradando e dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Seja esta a nossa oração sempre.